Então, qual seria a minha ideia? Eu vou colocar a correção aqui de uma cor diferente, vou colocar um azul claro. A ideia é que você simplifique os 3 termos dessa soma, ok? Vou colocar aqui do lado. Melhor, aqui embaixo. 0,5 é a mesma coisa de 1/2. Mais 125 elevado a 1/3. Primeiro eu vou simplificar todos esses expoentes. Não simplificar, vou escrevê-los de uma outra maneira. Menos 0,25, lembra lá, ó, 0,25 é 25 sobre 100, certo? Mas eu posso simplificar esse valor, eu posso, sei lá, dividir... Bom, imagina 25 centavos. Se eu pegar 4 moedas de 25 centavos, eu vou ter R$1, ou seja, 100 centavos. Então, eu posso até simplificar aqui, dividir numerador e denominador por 25. Ou então, eu vou fazendo primeiro por 5, depois por 5 de novo, até encontrar, ó, 25 dividido por 25 dá 1, e 100 dividido por 25 dá 4. Como eu tenho menos 0,25, eu vou ter no meu expoente, vou ter o seguinte número, menos 1/4, tá? E ontem nós vimos que quando eu tenho uma base elevado a uma certa fração, isso é a mesma coisa de transformar isso aqui numa raiz. Deixa eu usar aqui um exemplo com números, que fica mais perceptível para vocês. Ó. 4 elevado a 1/2. Isso, na verdade, é raiz quadrada de 4 elevado a 1. Esse número aqui de baixo vem para cá e o de cima é o expoente. Ou raiz quadrada de 4, que é 2. Então, aqui, a ideia é, depois dessa primeira simplificação, de eu transformar os 3 termos em raízes. 81 elevado a 1/2 é raiz quadrada de 81 elevado a 1. Mais 125 elevado a 1/3 é raiz cúbica de 125. Mais, bom, eu tenho negativo. Então, vocês viram que quando eu tenho aquela aula de quinta-feira. Então, aqui eu vou escrever 1/16 elevado. Se está negativo, vai ficar positivo. Raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81 é 9. 9 vezes 9 é 81. E raiz cúbica de 25 seria um número que vezes ele mesmo, ele vezes ele vezes ele, desse 125. Bom, esse número é 5, porque 5 vezes 5... Se você fizer a conta, vai dar 125. Então, raiz cúbica de 125 é 5. Mais 1. Se eu tenho uma fração elevado a um expoente, isso é a mesma coisa de cima elevado a esse expoente, dividido pelo de baixo elevado a esse expoente. Perceba que eu estou devagarzinho, estou deixando a expressão mais simples. Vamos fazer logo essa soma aqui, ó. 9 mais 5 é igual a 14. Mais... vamos simplificar essa fração de baixo. 1 elevado a 1/4 é a raiz quarta de 1. E 16 elevado a 1/4 é raiz quarta de 16. Tá?
Bom, vou fazer aqui do lado. Repito, 14 mais. Tem duas maneiras de fazer. Ou você usa aquela propriedade de preservar aqui o numerador e inverter o denominador. Repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador, aquela expressão que vocês já sabem. Ou então, eu resolvo essas frações primeiro. Desculpa, essas raízes, tá? Eu vou resolver essas raízes primeiro. Raiz quarta de 1 é um número que vezes ele mesmo, 4 vezes, assim, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. E eu sei que 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é o próprio 1. Então, a raiz quarta de 1 é igual a 1. Então, aqui no numerador do denominador, eu vou escrever 1. Bom, raiz quarta de 16 é um número que é elevado à quarta de 16. Bom, uma forma legal de você encontrar é o fatório de 16. 16 dividido por 2, que dá 8. 8 dividido por 2, que dá 4. 4 dividido por 2, que dá 2. E 2 dividido por 2, que dá 1. Então, deixa eu só aceitar um colega de vocês aqui. Então, perceba que 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 à quarta, tá? Ou seja, raiz quarta de 16 é a mesma coisa da raiz quarta de 2 à quarta, porque eu posso escrever 16 como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, ó, é só para exercitar. Vocês já percebem que isso aqui vai dar 2, mas vamos voltar, vamos escrever a raiz quarta como um expoente de fração. Aliás, deixa eu escrever melhor aqui. Eu posso escrever isso aqui como esse número daqui vem para o denominador e esse número daqui vem para o numerador. Mais 4 dividido por 4 dá 1, que é 2. Então, raiz quarta de 16 é 2. E aí, gente, ficou simples, né? 14 mais, vou repetir o de cima e multiplicar pelo inverso do segundo. Mas isso aqui é a mesma coisa de 2. Então, vai ficar 14 mais 2, que é igual a 16. Bom, eu sugiro que vocês estudem esse exemplo que eu fiz agora, tá bom? Hoje ou no fim de semana, em algum horário. Isso vai ficar disponível. Eu não coloquei a aula de ontem ainda nem no YouTube, nem no grupo, né? Essas anotações, mas eu vou colocar sim. Ok? Bom, mas o objetivo da nossa aula hoje é falar oficialmente das funções exponenciais. Bom, pode ser que você nunca tenha ouvido falar de funções exponenciais. Mas a ideia dela é o seguinte. Imagina que você tem uma tabela de valores, x e y. Só que o y ele vai ser escrito assim. O meu y vai ser o número, de forma que eu faça 2 elevado a x. Então, eu vou atribuir valores para x. E aí, ok. Eu vou escolher os valores de x e aí eu jogo esse valor de x aqui e calculo essa potência, porque nós já sabemos calcular potências. Bom, se o x for... Vamos fazer uma lista assim, indo dos negativos para os positivos. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Não precisa de muitos valores não, mas eu quero mostrar o que vai acontecer. Bom, se o x for menos 3 e a regra do y for 2 elevado a x, perceba que não é 2x, tá? É 2 elevado a x. Eu vou pegar o 2 e vou elevar a esse número aqui
da coluna do x. Então, se o primeiro número que eu escolhi foi menos 3, eu vou colocar 2 elevado a menos 3. Se eu colocar menos 2, eu vou fazer 2 elevado... Desculpa, eu vou fazer... Deixa eu apagar esse sinal aqui que eu coloquei errado. 2 elevado a menos 2. E por aí vai. Vamos voltar aqui para o menos 3 para calcular 2 elevado a menos 3. Bom, eu lembro de propriedade de potências que se eu tenho uma base elevada a um número negativo, isso é a mesma coisa de eu pegar 1 e dividir por 2 elevado ao cubo, como eu expliquei no exemplo anterior. Bom, 1 eu repito, e 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, 2 elevado a menos 3 é 1/8. O que vai acontecer com 2 elevado a menos 2? Eu uso a mesma propriedade e escrevo como 1 sobre 2 ao quadrado. E isso vai ser 1 sobre 4. Se eu escrever no lugar de x menos 1, eu vou fazer 2 a menos 1. Esse número continua negativo, então eu escrevo como 1 sobre 2 elevado a 1. Mas 2 elevado a 1 é a mesma coisa que 2. Então, isso seria 1/2. Perceba que eu poderia até escrever como números decimais aqui, com números decimais, mas eu vou deixar dessa forma, tá? Mas você pode fazer divisão. Por exemplo, 1 sobre 2 é 0,5. 1 sobre 4 é 0,25. E aí, 1 sobre 8 você também pode fazer a divisão. Mas vamos prosseguir. Se agora eu colocar 0 no lugar de x, eu vou ter 2 elevado a 0. E a gente sabe que um número não nulo elevado a 0 vai ser sempre 1. Vamos ver se a gente consegue descobrir esse padrão que está surgindo. O que acontece se eu colocar 1 agora? 2 elevado a 1 é o próprio 2. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. E 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Bom, eu vou escrever a lista dos resultados aqui embaixo, para ver se vocês percebem. Olha só o que está acontecendo. Nesse caso, eu começo com 1/8, aí vou para 1/4, 1/2, 0, 1, 2, 4, 8. Eu coloquei esses 3 pontinhos porque eu posso colocar números menores para x ou números maiores para x. E aí o que vocês podem perceber? Que esses números, eles estão crescendo, certo? Existe um avanço crescente. Bom, na verdade, quanto maior for o número que você escolher para x, maior essa expressão vai ter, o resultado vai ser cada vez maior. Ou seja, se você calcular 2 elevado a 10, por exemplo, esse número já vai ser muito grande. E aí, qual é a consequência disso? Se a gente quiser fazer um gráfico desses valores. Olha só. Se eu colocar aqui, fizer um esboço, ou seja, um desenho bem rápido dessa situação, o eixo horizontal é o x, o eixo vertical é o y. Bom, o que é que eu geralmente faço? Se aqui, imagine que aqui é 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Bom, eu comecei com x igual a menos 3, né? Então, menos 3 está aqui. X igual a menos 3 nos deu como resultado 1 sobre 8. 1 sobre 8 é um número menor do que 1, mas ele é positivo. Ele está mais ou menos aqui. Então, eu vou fazer um pontilhado. Ele não toca o eixo x, tá? Mas eu vou colocar um ponto aqui, representando 1/8. Se eu tiver x igual a menos 2, eu vou ter 1/4, que vai ser um pouquinho maior do que menos
do que 1 e tal. Vai ficar mais assim. Se eu tiver x igual a menos 1, aqui, eu vou ter meio. Então, vai subir mais um pouquinho. Perceba que aqui com as frações não é tão visível, mas daqui a pouco vocês vão perceber. Se o meu x for igual a 0, o meu y vai ser igual a 1. Então, ele vai estar aqui. Se o meu x for 1, o 0 está aqui, né? Na interseção. Se o x for 1, o meu y vai ser 2. Então, ele já vem para cá, ó. Se o x for 2, o meu y vai ser 4. Ele já sobe aqui para cima. Deixa eu apagar o y para ficar mais visível. Ups. Aí, se eu colocar 3, 5, 6, 7, 8. O número resultante já vai lá para cima, já é 8. Imagina aqui que o gráfico subiu, que é 8. Ele já vem aqui para cima. Ups, para cá. Já vem para cá. Ou seja, o que está acontecendo é que ele está crescendo bem rápido. Ele está fazendo isso. Bom, você pode pensar, nossa, esse desenho está péssimo, né? Mas, para ajudar na nossa visualização, eu vou usar um outro programa que vai ser bem útil na nossa visualização, tá? Alguns de vocês já conhecem, eu já falei dele, vou usar o aplicativo GeoGebra para ilustrar uma função que vai dos reais, nos reais positivos e não nulos. Depois eu explico isso aqui para vocês. Isso aqui é o jeito matemático de escrever essa expressão, 2 elevado a x, que seria o gráfico a equação, a função que representada por esse gráfico. Eu vou colocar aqui no aplicativo chamado GeoGebra. Eu acho que vocês já estão vendo o GeoGebra aí. E eu vou mostrar para vocês o gráfico da expressão f de x igual a 2 elevado a x. Vocês estão visualizando aí? Estão conseguindo ver? Pronto. Isso aqui seria um gráfico bem perfeitinho dessa função. Só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui o gráfico de x ao quadrado, daquela parábola que a gente conhece. Tá vendo que é bem diferente? Deixa eu até aumentar a espessura do gráfico aqui para vocês. Tá? A curva que está em vermelho é uma parábola, tá bom? É uma equação, um gráfico de uma equação de segundo grau. Já que está verde, é o gráfico de uma função exponencial. Percebam as diferenças. E se eu colocar aqui o gráfico de uma reta, que é uma expressão do primeiro grau, você vai ver a diferença entre esses três gráficos que representam funções. Então, na ordem, o que é que acontece? Nós estudamos primeiro as retas, que são gráficos de funções de primeiro grau. Depois, nós estudamos gráficos de funções de segundo grau. E agora eu estou mostrando para vocês, vocês já viram, revisando, mas alguns podem não ter visto, o gráfico de uma função exponencial. Tá vendo aqui, ó? Quando o número está indo para
o número é negativo cada vez maior, ele está ficando cada vez mais próximo do zero. Aqui não dá para parece que toca o zero, mas não toca. E esse fenômeno aqui que parece confundir com o zero, acontece por conta da limitação do software mesmo, tá? Mas esse gráfico aqui, ele nunca toca o eixo do x, tá? Ele nem chega no número negativo, tá vendo? Ele sempre vai ter ele vai ser sempre positivo. Se vocês olharem lá o exemplo que a gente fez, mesmo quando o número x é negativo, a gente troca a posição da fração. Aliás, a gente escreve a potência como uma fração e você sempre vai ter um número positivo, tá? Bom, vocês podem não entender muito bem essa propriedade, mas visualmente eu quero que vocês memorizem como é o formato da função exponencial. Só que eu vou fazer um outro exemplo em que você tem um gráfico exponencial, mas que não é assim crescente, tá certo? Vou voltar aqui para a tela da nossa aula, ok? E, bom, só para concluir, cadê? Aqui, ó, você pode ver em verde que tem f de x igual a 2 elevado a x, tá? É o gráfico dessa expressão que a gente calculou. Eu vou fazer agora um outro exemplo. Imagine agora uma função, tá? Ela pega todos os reais e vai nos positivos. Isso aqui sempre acontece. E essa função pode pegar qualquer valor real do conjunto de números que você conhece, mas ela sempre vai te dar como retorno, né, a sua máquina de funções, ela vai te devolver um número que vai ser sempre positivo. E ele nunca vai ser zero, tá certo? Bom, imagine a função f de x igual a 1/2 elevado a x. Aí vamos fazer aquela tabela. Imagina que o x... aqui eu coloquei f de x, mas seria o meu y, tá certo? X igual a menos 3. Então, no lugar de x, eu vou escrever menos 3. Ou seja, 1/2 elevado a menos 3. Lembra lá, gente, que quando o expoente é negativo, eu posso escrever como 1. Aí eu pego esse número e elevo ao cubo assim, no denominador. Só que esse número aqui de dentro é uma fração. Aí eu vou agora usar outra propriedade para simplificar este denominador. Eu vou fazer o seguinte, eu vou separar de forma que o numerador fique ao cubo e o denominador fique ao cubo. Vocês já sabem isso. E aí eu calculo. 1 ao cubo é 1 e 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Repito o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Bom, 8 sobre 1 é igual a 8, portanto, isso é 8. Vamos agora calcular para x igual a menos 2. Então, no lugar de x, eu vou escrever menos 2, tá? Bom, isso vai ser igual a 1 sobre 1/2 ao quadrado. E aí, da mesma forma que eu fiz em menos 3, eu escrevo 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. E isso vai ser 1 sobre 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado dá 4. Ou seja, isso é a mesma coisa de 1 vezes 4 sobre 1, que é a mesma coisa de 1 vezes 4, que é 4. Perceba aqui, do 8 já desceu para 4. Será que vai cair mais? Vamos ver aqui, ó. E se o x for igual a menos 1? Lembrando que o x eu estou indo de negativos para positivos. Eu vou colocar, então, 1/2 elevado a menos 1.
Mas eu lembro que isso aqui, ó, é, na verdade, 1 sobre 1 meio elevado a 1. Portanto, isso vai ser 1 sobre... Vou fazer mais rápido. 1 elevado a 1 dá 1 e 2 elevado a 1 dá 2. Então, repito o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Isso é 1 vezes 2, que dá 2. Caiu um pouco mais, né? Vamos ver o que acontece quando x é igual a 0, igual a 1, igual a 2 e igual a 3. Vamos ver o que acontece com f de x, lembrando que é 1 meio elevado a x. 1 meio elevado a 0, bom, você tem uma base que está elevada a 0, que é uma base diferente de 0, ou seja, isso sempre vai dar 1. De 2, caiu para 1. Vamos ver agora o que acontece se os números de x forem positivos. 1 meio elevado a 1, eu uso aquela propriedade, né? É igual a 1 elevado a 1 sobre 2 elevado a 1. 1 elevado a 1 é o próprio 1, e 2 elevado a 1 é o próprio 2. De 1 caiu para meio. Será que vai continuar caindo? Vamos ver. 2. Então, 1 meio ao quadrado vai ser 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Bom, imagina aqui, ó, como é que eu sei quem é maior, 1 meio ou 1 quarto? Imagina que você tem uma barra de chocolate e uma mesma barra. E aí você decide dividir de duas formas diferentes. Uma barra você divide ao meio e a outra barra você divide em 4 partes. Bom, se eu pintar um meio, eu vou pintar tudo isso aqui. Mas se eu pintar um quarto, eu só pinto isso aqui. Então, você consegue perceber visualmente que 1 meio é maior do que 1 quarto. Ou então, eu escrevo que 1 quarto é menor do que 1 meio. Tá bom? Bom, vou fazer agora o último valor para x. 3. 1 meio elevado ao cubo vai ser 1 elevado ao cubo sobre 2 elevado ao cubo. 1 ao cubo é igual a 1 e 2 ao cubo, lembrando que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Bom, se eu fizer uma outra barrinha aqui, imagine que com a mesma espessura, as mesmas dimensões das barrinhas anteriores, eu não vou dividir nem em 2 partes, nem em 4. Eu vou dividir em 8. Tá? E eu vou pintar somente um pedaço. Então, perceba que a minha barrinha está sendo dividida em partes cada vez menores. Ou seja, essa ideia aqui, pegar 1 meio e elevar a x, seria obter valores cada vez menores de acordo com valores cada vez maiores de x, tá? Mas aí você pode pensar, então como vai ficar o gráfico? Vai ficar mais ou menos assim. Eu vou fazer um esboço, aqui. Bom, eu sei que no caso de x igual a 0, a função vai ser 1. Então aqui eu vou colocar 1, 0, e aqui eu vou ter esse ponto que a função vai passar. E eu vou fazer um esboço aqui, para dar uma ideia para vocês. Bom, o gráfico vai ficar assim. Ok? E aqui a gente vai ter f de x igual a 1 meio elevado a x. Ou seja, quanto mais negativos esses valores forem, maior a função vai ser. E à medida que os valores de x forem ficando positivos e maiores, ela vai chegando cada vez mais próximo de 0. Eu vou usar o software para mostrar a vocês aqui como aconteceria. Bom, vocês sabem que 1 meio é a mesma coisa de 0,5. Então, aqui no software. Bom, tá vendo?
Aqui fica ainda mais perfeito e mostra assim que ela, depois que ela some valores positivos, ela chega muito próximo do zero de forma muito rápida. Perceba que quando o x for igual a zero, o meu y já está muito próximo do zero, tá certo? Então, qual é a grande ideia da função exponencial? Ela cresce e decresce muito rapidamente. Por quê? Você está multiplicando o mesmo valor por uma quantidade de vezes, mas esses valores aqui da função exponencial, eles não são valores somente inteiros. Você tem as frações, você tem números irracionais. Então, esse desenho aqui, o gráfico da função exponencial, na verdade, é o conjunto de todos os números reais, né, que estão aqui. Então, você coloca isso aqui na sua máquina. Imagina aqui que a função f, imagina que ela é uma máquina de pegar números e transforma em outros números, tá bom? Só que essa função, ela vai pegar todos esses números reais e vai transformar eles em números com uma característica especial. Esses números nunca vão ser negativos e nunca serão iguais a zero. Então, a gente diz que o domínio da função exponencial é o conjunto dos números reais e a imagem, ou seja, o que vai sair dessa máquina, vão ser números reais positivos e não nulos. Você não vai encontrar um valor de x que quando você joga nessa função, ela não vai ter um número negativo e também não vai ser igual a zero. Vocês podem tentar com alguns valores, vocês vão se convencer disso, tá? Apesar de que fazer um teste com alguns números não seja a prova oficial matemática disso. Em matemática a gente prova de uma outra maneira, mas você já consegue se convencer de que isso acontece. Deixa eu só olhar aqui o chat, o Vitor dizendo que voltou. Ótimo. Então, repetindo, função exponencial, o domínio é o conjunto dos reais, né? Esse Rzinho aqui escrito com essa perna dobrada, e a imagem reais positivos. Bom, vocês podem ter visto essa curva. Deixa eu até ver que horas são, para não tem um tempinho ainda. Eu não coloquei aqui em slide, mas o surto atual do coronavírus, assim, uma pessoa está infectada, tá? Eu já vi textos dizendo que uma pessoa infectada pode infectar outras 3 pessoas ou outras 6 pessoas, mas imagine o caso inicial foi o seguinte: essa pessoa foi infectada provavelmente não existe um consenso ainda sobre o início, mas existem vestígios de que foi um animal que infectou um outro animal que um ser humano consumiu. E aí essa pessoa que infectada, ela infectou outras 3 pessoas, ok? E aí, consequentemente, essas 3 pessoas, cada uma delas infectou mais outras 3 pessoas, ok? Então, à medida que uma pessoa vai infectando outras, vocês conseguem ver claramente que a quantidade de pessoas doentes vai aumentando de forma muito rápida. Se eu fizer a outra ramificação aqui, para cada uma já serão mais 3 pessoas. Então, o crescimento dessa doença é um crescimento que a modelagem, no caso do número de infectados, a modelagem matemática desse surto é dado por uma função com elementos exponenciais. Por quê? Porque a função exponencial é uma função
que tem essa característica de crescer muito rápido ou decrescer muito rápido. Claro que no caso da pandemia, a expressão não é uma expressão tão simples assim, mas em essência ela é uma função exponencial. Não quer dizer também que a doença ela cresça exatamente como a regra matemática está dizendo. Mas a modelagem é como se fosse uma aproximação. Por quê? Porque dentro dessa situação toda de infecção, medidas surgiram. Então, assim, se você colocar pessoinhas de máscara aqui que estão doentes, aí você pode diminuir um pouco mais essa quantidade de pessoas infectadas, né? Essa pessoa aqui que está de máscara já não infecta duas, infecta uma, essa aqui infecta só duas. Então, existem variações, mas o modelo matemático usa como base uma função exponencial. E aí, o que está acontecendo? Vocês já viram essa curva várias vezes? Você tem aqui o início do paciente, e aí essa curva da pandemia, ela subiu, mas no caso de pandemias, ela não vai crescer para sempre. Ela vai atingir um ápice e depois ela vai descer também. Então, essa fase aqui, ó, vou fazer um recorte aqui, essa fase de crescimento aqui, você pode modelar isso aqui através de uma função exponencial. E o decrescimento também, se eu pegar e recortar aqui também, fazer assim, você utiliza uma outra função exponencial, ok? Então, basicamente, é por isso que falam tanto de função exponencial e tal. A essência é essa, tá? Mas tem outras questões que determinam essa modelagem. A modelagem matemática é uma área de pesquisa, uma área de estudo que, inclusive, vocês podem se interessar. Quem quiser trabalhar com modelagem matemática vai ter que fazer um curso de matemática ou algumas engenharias que também trabalham um pouco com isso, tá? Física também. E seria uma aplicação aqui, a mais óbvia que a gente está vivenciando, seria a modelagem da pandemia do novo coronavírus. Eu vou finalizar dizendo 3 propriedadezinhas das funções exponenciais. E lembrando que, como hoje é o dia da postagem do material lá no Google Sala de Aula, o que é que eu vou fazer? Eu vou explicar nesse vídeo que eu farei um modelo que é usado em matemática financeira, que pode ser aplicado em outras situações e que geram funções exponenciais que nos ajudam a modelar problemas do dia a dia, problema de pagamentos, problemas de doenças e de forma geral, certo? Então, para finalizar a nossa aula, eu vou colocar 3 propriedades, na verdade, propriedades dessas funções. Muitas delas eu já falei aqui, propriedades de funções exponenciais. Bom, a primeira seria a seguinte: se você tem a sua base positiva e ela diferente de 1, então a elevado a x, se a elevado a x for igual a a elevado a y, então x é igual a y. E aí eu recordo várias vezes que vocês várias vezes resolveram coisas assim. Imagina que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4. Então, isso significa que x é igual a 4. Vocês já estudaram isso em algum outro momento. Mas, caso não se lembre, não tenha visto, se você tem a mesma base, os expoentes obrigatoriamente têm que ter o mesmo valor, ok? Mas o contrário não acontece, tá? Se você tivesse assim,
x elevado ao quadrado igual a y elevado ao quadrado, nem sempre x vai ser igual a y. Um exemplo básico é 2 elevado ao quadrado é 4, e menos 2 elevado ao quadrado também é 4, mas o 2 é diferente de menos 2, né, gente? Então, essa seria a primeira propriedade. A segunda é o seguinte: a função exponencial é crescente quando a minha base é maior do que 1. A função f de x igual a elevado a x é crescente. Isso é uma propriedade assim, muito importante, muito usada. Ela é crescente em todo o seu domínio, ou seja, para todos os números reais, em todo o seu domínio, se e somente se o A for maior do que 1. E ela vai ser decrescente, e eu vou mostrar lá no GeoGebra novamente. Ela vai ser decrescente em todo o seu domínio, se somente se o A estiver entre 0 e 1, ou seja, ele seja uma fração entre 0 e 1. Eu vou mostrar isso no GeoGebra agora para vocês, tá bom? Olha só. Para igualar, aliás, para a gente começar, eu vou imaginar que o A é igual a 1. Se o A for igual a 1, eu vou ter o gráfico da função 1 elevado a x. E nesse caso, a função vai ser sempre 1, ela vai ser constante. Tá vendo aqui, ó? Ela não sai do 1. O que acontece se esse número se o A estiver entre 0 e 1? Tá vendo aqui? 0. Tá vendo? Ó? Até o software, quando vai para números negativos, ele nem plota. Ok? Porque esse gráfico usa as propriedades de funções exponenciais. Porque não dá para fazer. 0,1, tá vendo? Função decrescente. 0,2, 0,3, 0,4. E aí, ó, você pode perceber que é como se ela estivesse abrindo cada vez mais e se aproximando da reta. Tá vendo? E aí, quando passa de 1, ela vai crescendo. E ela se torna crescente. Ok? Eu posso até animar esse gráfico aqui. Eu vou mostrar a vocês. Ok? Para vocês verem como é que funciona. Tá? E aí, à medida que o número vai subindo, ela vai mudando. Tá certo? Tá vendo? Quanto maior o A, mais para cima, mais a inclinação vai ficando cada vez maior. E quando você vai diminuindo o valor de A, o gráfico vai abrindo e se torna decrescente. Tá, gente? Bom, era isso que eu tinha preparado para hoje. Eu acredito que a maioria já tinha visto algumas dessas coisas, né? Com essas propriedades aqui, a gente pode resolver, por exemplo, deixa eu colocar mais uma telinha aqui para a gente estudar.
eu posso resolver expressões assim, ó, 64 elevado a x igual a 32, né? A propriedade de funções exponenciais nos ajuda a resolver coisas assim. Qual é a ideia? É você escrever os membros dessa igualdade como potências de mesma base. Então, aqui, se eu pegar 64 e dividir por 2, eu vou ter 32. Eu vou ter 32 e eu posso continuar. Vou fazer de duas formas. Dividindo por 2, que dá 16, depois dá 8, 4, 2, 2 e 1. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 64 é 2 elevado a sexta. 2 elevado a sexta. Ou seja, 2 elevado a sexta elevado a x é igual a 32. Eu já fiz o 32 aqui, ó. 32 é 2 elevado à quinta. Tá bom? Bom, eu posso usar aquela propriedade de potência de potência 2 elevado a 6, que é elevado a x. Eu pego 6 e multiplico por x. 2 elevado a quinta. Eu posso concluir pela propriedade 1A que se essas bases são iguais, então os expoentes são iguais. E aí eu chego à conclusão de que x é 5 sobre 6. Para que essa equação seja verdadeira, o x tem que ser 5 sobre 6. Ok? Na aula do Google Sala de Aula, eu vou colocar um outro vídeo no YouTube com exercícios contextualizados sobre isso. Vou dar uma revisão inicial rápida e vocês poderão complementar os estudos de vocês com isso aí, tá bom? Vou preparar um material também com mais exercícios, para que no plantão de dúvidas da semana que vem, vocês tenham exercícios para a gente trabalhar, certo, gente? Alguma dúvida? Sim, não, talvez, todas. Pessoal, vocês estão aí ainda? Olá? Bom, já são 10h04. Eu vou... ok, nenhuma dúvida. Eu tava preocupada, ninguém respondeu. Assim, é natural que conforme vocês forem fazendo exercícios, as dúvidas surjam, tá certo? Então vai ter o formulário lá do Google com 5 questões, mas eu vou mandar uma lista com mais questões. E dessas questões, 5 estarão no formulário que vocês vão ter que responder. Mas vocês vão ter mais questões. Então, na semana que vem, na terça-feira, nós temos plantão. Significa que vocês têm que trazer as dúvidas de vocês, ok? Gente, vocês precisam fazer os exercícios que eu passar. Porque senão, por mais que vocês assistam a aula, isso vai se perder. Tá bom, gente? Eu vou encerrar aqui para a apresentação. Qualquer coisa vocês falam comigo lá no grupo. Todo mundo colocou o nome aqui no chat. Eu preciso registrar a presença de vocês. Ok, deixa eu... Tem a Vanessa Lourenço, do 4º período. Lucas Ferreira, 3.2. Vitor Rafael, 3.2. Pedro Ezequias, 3.2. João Vitor, 3.2. Maria Rayane,
3.3, José Williams, 3.3. Alguém? Jerônimo também está aqui. Jerônimo, Vitor Rafael também já coloquei. José Williams, 3.3. Alguém que está presente e eu não falei aqui? Se tiver, avise logo. Não? Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês.